Isso pode te ajudar com a insegurança em seus atendimentos. Saudações, meus amigos veterinários, meus colegas de profissão, quem estiver aqui me assistindo, se está agora, se está depois de tanto tempo, não importa, o que importa é que você está aqui. Se você tem dificuldades de lidar com tutores, sabe que você está no lugar certo. Aqui no VetSkill é o lugar onde você vai aprender habilidades que a faculdade não te ensinou. E para você que não me conhece, eu me chamo Laísa, sou fundadora do VetSkill, sou médica veterinária, me formei em 2012. Durante essa jornada que eu passei, eu encontrei diversos obstáculos. Eu me formei com a mentalidade de que eu ia trabalhar com animais. Porém, eu paralisei por diversas vezes quando eu tinha que atender e lidar com o tutor. Depois de apanhar muito e aprender, eu resolvi trazer aqui um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento que eu adquiri ao longo desse trajeto. Hoje eu vou mostrar uma das formas que vai te ajudar a amenizar a insegurança quando você estiver de frente com o tutor. Então, esse é um problema, é uma questão que a gente vai abordar muito aqui, porque é um sintoma, na verdade, muito comum na nossa profissão e que muitos sentem. E, gente, quem tem insegurança sabe como é, só quem sente inseguro sabe como é fazer uma consulta com esse sentimento, com esse sintoma, né? Muitas vezes a gente fica gaguejando, muitas vezes a gente fica com a voz trêmula, a mão fica suando, a minha particularmente suava pra caramba. O que você vai entender aqui? O que você vai aprender aqui? Você vai entender que detalhes no seu atendimento, ele pode ajudar a sentir menos inseguro. A forma como você gere o seu atendimento pode te beneficiar ou pode te prejudicar. Então aqui, o que você vai aprender é isso. Agora, o que você não vai aprender aqui é que a gente vai sumir com a insegurança num passo de mágica, ou que eu vou te ensinar uma coisa mirabolante para você fazer. Não, isso não vai aprender aqui, tá? Porque aqui, gente, é experiência vivida, tá? Isso aqui é vida real, não é fictícia, não. Aqui é experiência minha, vivida, diante dos meus atendimentos, diante dos meus problemas, durante a minha jornada como veterinário. Então, assim, tudo começou um belo dia de atendimento. Óbvio, né? Sempre aquele nervosismo, aquela insegurança. E naquela hora ali, que eu tava de frente pro tutor, naquele momento que eu tava de frente pro tutor, gente, eu sentia minha mão transpirar, eu sentia até minha voz tremer na hora que eu falava, eu ficava, parece que com um nó na garganta, não sei se você é o seu caso. Eu ficava realmente nervosa no primeiro atendimento, naquele primeiro contato, porque geralmente o tutor é uma pessoa que você desconhece. E quando ele chega dentro do atendimento, no consultório, você não conhece, você não tem vínculo, não tem relacionamento, não tem nada com aquela pessoa é uma estranha pra você. Então parece que junta, né, o fato do tutor ser uma pessoa estranha, parece que potencializa a minha insegurança. E eu percebi, tá? Eu adquiri durante um atendimento quando eu tava mega nervosa. Então, durante esse atendimento, eu cheguei a uma conclusão, que quando eu estava de frente com o tutor, que eu precisava me acalmar. Gente, sério, você imagina naquela turbulência, naquele momento ali caótico, você precisa cair em si ali e sei lá, e dar um jeito naquilo, você imagina. E quantos veterinários não conseguem dar esse jeito? E foi que eu falei, cara, eu preciso me acalmar, tá? Eu preciso me acalmar. E foi aí que eu comecei a conversar com o tutor. E eu percebi uma coisa, que isso podia me ajudar com a minha insegurança durante o meu atendimento. Se você for procurar hoje alguma coisa a respeito de insegurança na internet, que seja, você vai achar milhares de coisas. Mas se você procurar hoje algo sobre a insegurança baseada na experiência do veterinário, eu aposto com você um chicabum, aposto que você não vai encontrar. E se você está aqui, tá? E se você está aqui, pode ter certeza que você está tendo acesso
a um arquivo que não está em lugar nenhum, que eu trouxe, traduzi através das minhas experiências e resolvi compartilhar. Então, o que você está assistindo, ninguém nunca assistiu. Isso é de primeira mão. A gente sabe que hoje, se a gente for buscar alguma coisa na internet sobre a nossa profissão, não só sobre a insegurança no veterinário, né? Mas sobre N coisas na profissão, a gente sofre uma escassez absurda. A gente quase não tem pessoas falando sobre assuntos específicos, tem mais falando sobre mais a clínica, e mesmo assim, são poucos que falam. A gente sofre de uma escassez imensa no nosso nicho de trabalho. Absurdo, absurdo. E de fato, os profissionais estão carentes disso, de informação. Nós, veterinários, estamos carentes de informação. Aí você imagina quanto tempo essa profissão já existe para estar ainda, né, nessa escassez de conteúdo, de coisa realmente que vale a pena, que vai acrescentar na nossa vida. Tá escasso, gente. Tá escasso. Nós não temos isso. E durante o atendimento e a percepção que eu tive diante do tutor naquele momento, foi um estalo. Eu percebi que fazendo daquele jeito, eu tinha um efeito colateral positivo. Por que eu tô falando um efeito colateral positivo? Porque geralmente quando a gente fala em efeito colateral, a gente tende a pensar que efeito colateral é negativo. Mas não, eu tive um puta efeito colateral positivo. O que seria esse efeito colateral positivo? É que além de me fazer sentir menos insegura fazendo aquilo que eu fiz, eu fazia com que o tutor também se sentisse bem. Além disso, eu conseguia algo que dificilmente eu conseguia antes, que era criar relacionamento com ele. Então, quando eu dei um passo, eu tive uma percepção ali rápida, porque eu precisava ficar calma, porque a vontade, porque às vezes tem momento, não sei se você já se sentiu assim, tem momento que dá vontade de chorar, tem momento que dá vontade de a gente largar de mão, ir embora, não quero mais. Quantas pessoas hoje já pensaram em largar a veterinária? Teve uma vez que eu estava conversando com os colegas veterinários e me perguntaram assim, e aí, Lala? Porque na faculdade a maioria das pessoas me chamam de Lala, e aí quando eu tava... Todo lugar que eu ia, as pessoas tinham dificuldade de gravar meu nome, né? Porque meu nome é Laísa. E onde eu ia, todo mundo chamava de Laísa. Era Laísa pra cá, Laísa pra lá, e... Teve uma hora que eu falava assim, né? Vou deixar pra lá, porque não adianta ficar corrigindo. Mas aí, quando eu tava com esses colegas, e aí, Lala? Me perguntaram, né? E aí, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim, cara, eu realmente resolvi voltar pra profissão e resolvi fazer as pazes com a profissão. E tô nessa, tô bem, tô me sentindo bem, tô feliz com a minha decisão. E é isso aí. Aí falaram assim pra mim, Lala, todo dia a gente faz as pazes com a nossa profissão. Por um lado, não é mentira, né? Para muitos isso realmente é verdade. Faz as pazes todos os dias com a profissão, porque sofre de uma frustração muito grande. Dentro de si, uma insegurança, um medo. Então, aquilo ficou guardado na minha cabeça, porque, por um outro lado, é triste, né? Porque você imagina, é a mesma coisa que você falasse, todo dia eu me desaponto com a minha profissão, eu me frustro com ela, mas todo dia eu perdoo ela. Olha que situação, é uma coisa que você conviver com uma pessoa pro resto da sua vida e brigar com ela todos os dias, e você tem que perdoar ela todos os dias porque ela tá fazendo exatamente aquilo que você não gosta. Então, com um outro olhar, uma outra ótica, a gente consegue perceber que isso não é saudável. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Antes de tudo, gente, a gente precisa entender que o que está por trás dessa insegurança, né? E a insegurança, ela vem de uma raiz do medo, tá? É o medo. Então, essa insegurança, ela vem através do medo. Por exemplo, o medo de ser rejeitado, medo de que as coisas não deem certo, medo de ficar só.
medo de não saber passar o que tá querendo passar, ou talvez medo de passar um tratamento errado, medo do paciente morrer, medo do que vão falar, medo do que vão achar, tudo vem do medo. E isso gera a insegurança dentro da gente. Então é multifatorial. A insegurança ela vem de várias vertentes. Então assim, se você não se abrir para poder também entender um pouco sobre si e tentar adotar medidas que podem contribuir para o seu dia a dia, para o seu atendimento, realmente vai ficar difícil. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar o primeiro passo por você. Então, tudo depende de você. E assim, que bom só de você. Você imagina se para você mudar hoje, você dependesse do mundo inteiro mudar. Você estava mais encrencado ainda. Mas com certeza você usaria como desculpa que você precisava esperar todo mundo. Porque se não tivesse que esperar todo mundo, você mudaria. Mas só que não. Porque hoje você tem a possibilidade de mudar e não depende do mundo mudar e você não muda. Então tá na hora da gente tentar olhar de uma forma realmente diferente. E aí, como pensa uma pessoa insegura? O que passa na cabeça dessa pessoa, desse veterinário, na verdade, que é uma pessoa insegura? A insegurança ela vem basicamente de uma crença de não se sentir capaz. Olha só. Então a insegurança ela vem de uma crença de não se sentir capaz. Ou seja, tudo que é crença é o que nós acreditamos ser verdade. Então, se é uma crença, ela tá em você, tá? Ela tá em você. E aí é a partir do momento que você precisa entender que, beleza, tá em mim, mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais acreditar que eu sou incapaz. E tem formas, tá? E tem formas de poder não acreditar que você é capaz. E aí, incapacidade de realizar tarefas, incapacidade de falar o que pensa. Olha só, esses dias eu postei uma caixinha de pergunta e uma pessoa, uma veterinária, postou, eu perguntei qual era a maior dificuldade diante do tutor e a pessoa falou que, o veterinário falou que a maior dificuldade era falar o que pensava. E isso vem do sentimento de insegurança. Você vai se sentir inseguro às vezes de expor as suas ideias, talvez num bolinho todo mundo tá comentando, que legal, tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí você fica com medo, inseguro de falar a sua ideia, de expor a sua ideia, de acrescentar na clínica, de acrescentar na vida do tutor, de falar o que pensa, você tem medo de acrescentar e as pessoas julgarem a sua ideia, ou as suas palavras, ou a forma que você abordou, enfim. Necessidade, né, a insegurança é uma necessidade de se inferiorizar as pessoas. Por que muitos problemas acontecem dentro do consultório? Olha só, principalmente com veterinários inseguros. Porque quando a gente tem a insegurança dentro da gente, nós não conseguimos conduzir. Então, se o inseguro se sente inferior às pessoas, vamos botar no cenário nosso aqui, inferior ao tutor, quem vai conduzir o atendimento? O tutor. Por isso, olha só, por isso que muitos problemas acontecem, porque na verdade, quem deve na verdade, conduzir um atendimento é o veterinário, não é o tutor. A autoridade ali dentro do consultório é o veterinário e não o tutor. Então, quem se sente inseguro, se sente inferior, não conduz um atendimento, então ele fica ali à mercê praticamente do tutor e quem molda o atendimento é o tutor. Como você espera que alguém reconheça, valorize um atendimento que ele mesmo conduz?
quem define é o veterinário, mas o veterinário naquele momento ele está inseguro, ele não consegue definir nada, ele não consegue usar da sua autoridade, do seu conhecimento para conduzir a consulta. Também é dificuldade de crescer, dificuldade de se sentir merecedor. Olha que interessante, gente. A raiz da veterinária. Qual semente é essa que a maioria não consegue desenvolver, não consegue ter sucesso, não consegue ganhar dinheiro, se sente frustrado? Qual é essa semente que plantaram um dia? Um dia alguém plantou essa semente e desde então essa semente foi germinada na nossa profissão. E nós estamos à mercê dela. Então aquela parada de, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, eu sei como eu abordo, eu sei fazer do meu jeito, puro orgulho, porque na verdade você não conduz, porque você vive no automático. Você faz o que dublê de vet faz. E tá tudo bem fazer se você quer ser dublê de vet, tá? Porque ser um vet skill é dissociar o vet, o dublê de vet. Para ser um vet skill, você precisa ser um veterinário, uma veterinária com habilidades totalmente diferentes do que o modelo que você tem incutido em você. Isso precisa mudar. Por que a maioria não cobra? Por que tá sempre pobre, não ganha dinheiro? Será que realmente a profissão é desvalorizada? Ou será que realmente nós não valorizamos a nossa profissão? De fato, ela é sim desvalorizada, mas por que ela é desvalorizada? Porque nós nos submetemos a ser o que o sistema quer que nós sejamos. Dublê de vet. Nós não sentimos que merecemos ganhar dinheiro. Por vezes nós não cobramos o que fazemos, nós não sabemos cobrar o cliente, nós não sabemos porque o nosso senso de merecimento tá lá no chão. Tá lá no chão. Aí a gente acha, aí a gente começa a justificar, né? Porque o tal do veterinário, ele é assim, ele começa a justificar. Porque eu sou bom, porque eu sou generoso, porque a gente tem que fazer boas coisas para as pessoas, né? Que lindo, que bonito. Realmente, nós temos mesmo que fazer, ser bons para as pessoas, mas não fazer trabalho de graça. Porque como que as pessoas vão valorizar, gente? Como que as pessoas vão valorizar um atendimento se nem o próprio veterinário, ele sabe o seu valor, ele reconhece o seu valor? Não tem como. É a mesma coisa que entregar um diamante bruto. Não vale o que um diamante bruto? Nada. O que vale um diamante lapidado? Muito. E aí vem essa crença dentro da nossa profissão que nós não somos merecedores, né? Que nós somos inferiores. Aí por vezes a gente perde o controle do atendimento porque a gente se submete um senso de inferioridade abaixo do tutor. Ei, tá errado. Nós estamos acima. Não em termos de superior, de ser arrogante, de ser sem educação. Não, muito pelo contrário, superior no nível de conhecimento. E ele foi ali com o cachorrinho, o gatinho dele, para buscar conhecimento com você. Então, nessa percepção que eu tive, naquele instante, eu tive uma atitude que eu tive, me beneficiou, mas em compensação trouxe mais coisas, né? Como um efeito colateral de positivo, né? Efeito colateral positivo para mim. Além de me ajudar, fez bem pro tutor e eu consegui
Uma coisa que eu não conseguia, fazendo o que todo mundo, o modelo de atendimento todo mundo fazia. Eu consegui criar relacionamento com o tutor. Essa é a grande chave. E sabe qual que é o bacana? Porque além de ter funcionado comigo, no lugar onde eu trabalho, tem uma colega de trabalho que é recém-formada, ela formou tem pouco tempo, e ela se sentia realmente insegura durante os atendimentos. Olha que bacana. E aí ela conversando comigo, porque não adianta, se você hoje tá com um colega, quer ajudar ele, porque você vê que ele tá fazendo errado, você ir lá falar com ele é um gasto energético, sabe? É um gasto de energia desnecessário. Nós temos que esperar as pessoas nos procurar, nos recorrer, porque quando a pessoa recorre a pessoa tá aberta para escutar. Então, aquilo que você tem para dar, porque você transborda tanto que você quer dar para alguém. Todas as experiências, o seu conhecimento, todas as dicas possíveis e recomendações, você quer dar para aquela pessoa, porque você transborda. E tão feliz e completo, pleno ou plena que seja, você se sente tão bem que você é tão grande, cara. É só quem sabe, transborda. É só quem vive mesmo a parada, a pessoa realmente entende. A gente transborda tanto que a gente quer passar, a gente quer ajudar. E aí essa pessoa tá disposta a vir e ouvir você, é uma coisa. Agora, não perca energia. E vocês vão aprender aqui não perder energia com o tutor também. E eu vou dar aqui muitos conselhos para você em quais atendimentos você não precisa gastar tanta energia e como o seu dia vai ser produtivo, você vai se sentir melhor, não vai sentir tipo, pô, eu dei a energia para aquele tutor, depositei tudo que eu sabia para ele falar mal de mim. Então, a gente vai ter muita coisa aqui e que não é assunto agora, mas vamos focar aqui. Então, além de eu ter conseguido ter esse resultado, eu comecei a ensinar, a ajudar uma colega de trabalho. E funcionou. Hoje, ela se sente muito menos insegura quanto ela se sentia antes mesmo de eu conhecer ela nos atendimentos dela. Fora as experiências negativas que ela passou por conta da insegurança. E a insegurança, ela é literalmente um inimigo na nossa profissão. Mas aqui você vai entender que existe jeito, existe forma, existe como você lidar com tudo isso. A partir do momento que você vai obtendo um conhecimento e amadurecendo, a insegurança ela começa a te largar aos poucos. Mas ela só consegue te largar, você só consegue lidar com ela quando você entende um contexto e como você funciona durante os seus atendimentos. Às vezes você pode estar se perguntando, mas Laísa, será que eu vou conseguir aplicar essa parada que você vai ensinar? Será que eu vou ter tempo para aplicar isso dentro da consulta? Lá onde eu trabalho, a rotina é grande, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo? Ou talvez, será que isso realmente funciona? Porque tem muitos veterinários São Tomé, né, que só acreditam vendo. São bastante, assim, céticos, né, mas, gente, funciona. Funciona. E não leva tempo. Não leva assim, não ocupa. E outra coisa, não é perda de tempo. Não é só o fato de fazer uma coisa, principalmente uma pessoa que está insegura. Talvez você não seja uma pessoa tão insegura no seu atendimento, mas mesmo você adotando isso, você vai ter um efeito colateral positivo. Mesmo não sendo a insegurança o cerne. Talvez você mudando uma pequena coisa no seu atendimento, você vai ter um mega resultado. Sem falar que todo ser humano na face da terra, gente, todo ser humano, e aqui como o assunto é veterinário,
todo veterinário, todo humano, ele quer se sentir capaz. Ele tem a necessidade intrínseca de se sentir capaz. E quando na profissão, a gente acha que profissão é isso, falar ali como resolve, acabou. Não, gente. O ser humano, ele é um ser social, ele precisa associar, ele precisa estar em grupo, ele precisa se sentir pertencido a alguma coisa, ele precisa. Mas na veterinária, nós temos um modelo de atendimento totalmente que ele não consegue dar isso pra gente. Ele não consegue dar isso pra gente. A gente sempre vai achar que o problema tá no dinheiro. Ah, porque eu ganho pouco, ah, porque disso. Vai dar um monte de desculpas. Mas um dia vocês vão perceber que não é isso. Porque quando a raiz ela é positiva, quando a raiz da gente não é o medo, não é a insegurança, não é a autoaprovação, quando a nossa raiz não são essas coisas, e são sim um propósito, e são um senso de contribuição, alegria. Gente, não tem como ir lá na árvore, o fruto tá apodrecendo, aí eu falar assim, eu vou naquela árvore ali e vou, sei lá, eu vou tentar consertar esse fruto. Não tem como consertar o fruto se a raiz que alimenta esse fruto. Então, enquanto a raiz estiver enraigada ali, presa em coisas negativas, em sentimentos ruins, resultados, frutos bons a gente não vai ter. É basicamente isso. E aí é simples, não é fácil, mas é simples a gente mudar, porque a gente criou um hábito que as pessoas passaram pra gente, outros veterinários passaram pra gente. Talvez você não saiba, mas se hoje você for olhar pro comportamento das pessoas com qual você convive, você tem grandes chances de muito parecer com essas pessoas. Então, o meio influencia, o meio te molda. Então, essas pessoas, se você chegou no trabalho, você é o mais novo, tem uma pessoa mais velha lá, essa pessoa, gente, ela vai influenciar você sem querer. Por ela já estar no mercado há muito tempo, você vai procurar se espelhar nela. E exatamente, se você, cuidado, tá? Se você pegar uma pessoa lá e se você se espelhar, e essa pessoa tiver um modelo de atendimento com raiz errada, com um modelo, com hábitos errados, bem provavelmente você também vai ter o mesmo desfecho daquela pessoa. E é assim que funciona. E aí, então, Laís, beleza, você falou de atendimento, você falou que você virou a chavinha lá, que deu um start, tá, beleza, você conseguiu aplicar alguma coisa para se acalmar, se sentir mais segura, e aí, tá, beleza, mas tá, e como é que é esse método? Mas assim, antes de eu falar, não é o método, né, mas assim, é só um hábito que você vai criar que é simples, tá? Mas antes, vamos tentar pensar em como a maioria ela atende. Como funciona um atendimento veterinário, né? Já começa como? Que alguns já começam nem recepcionando o tutor, tá? Tutor, cliente, responsável, o que você quiser denominar. Eu vou usar a palavra tutor, mesmo que ainda não se usa mais. Eu não gosto de chamar de responsável, porque o responsável, sim, denota a pessoa, a responsabilidade daquele animal, mas que por vezes dá um senso de crédito, de responsabilidade, uma pessoa que não tem. Então, pra mim pra mim é incongruente, não tem coerência e pra mim não faz sentido. Então, eu uso o tutor pra gente ter um personagem o qual a gente vai lidar todos os dias nos nossos atendimentos. Então, assim, como já começa esse atendimento? Muitos não recepciona nem o tutor. Ou mal recepciona, ou não recepciona, já parte logo pra queixa. O tutor já entra, e se você é uma pessoa insegura, o tutor já entra falando logo que o cachorro tem. Ó, doutora, o cachorro tem isso. Aí você tá lá, inseguro, com o coração palpitando. Meu Deus, eu vou infartar. Meu Deus, e você quer chorar, você quer gritar, você quer sair correndo pela porta. A pessoa que tá insegura, gente, ela tá como um rato na floresta. Ele é presa e é instintivo, tá? E é instintivo. Quando o nosso alerta, igual aquele alerta do Homem-Aranha,
sabe? Aquela alerta do Homem-Aranha, aquilo é pra mim sensacional. Aquilo pra mim somos nós, tá? É quando alguma coisa tá errada. Então, nosso alerta, fica lá tocando, e aí bate um desespero, e aí parece que o tutor vai falando, porque você é inseguro, você não consegue conduzir, você se sente inferior, você não consegue comunicar, se expressar, falar o que tá pensando, você acha que você não pode ou não consegue conduzir um atendimento. E aí já parte logo para a queixa principal e já vai, e fala, e você já levanta, você já tá em pé, você já tá com a mão no cachorro, você já tá levantando o rabo, já botando o termômetro, já tá doido, né? Porque até aí, ou você, porque assim, né? Quando a sirene toca, a gente tem 3 reações. Olha só, gente, isso é instintivo, tá? Quando a sirene toca, ou seja, o que seria essa sirene tocando? Quando a gente sente insegurança, medo, sei lá, algum sentimento negativo, a gente tem três formas de reagir a isso. Ou a gente paralisa, a gente fica estagnado ali, igual um parasita, a gente não sabe para onde vai, gagueja, agarra. Ou a gente cai para cima e bate no peito e vai com medo mesmo, ou você foge. São 3 reações. Então, ou paralisa, ou cai pra cima, né? Vai pra cima com medo mesmo, ou você vai sair correndo, você vai largar o plantão, você vai largar e, meu Deus, tô indo embora, tchau. Você vai embora. E aí, isso não ajuda uma pessoa que é insegura. Daí já começa a anamnese, exame físico e vai partindo, né? Faz o que tem que fazer, revira o cachorro de cabeça pra baixo. Mas aí o coração tá lá na goela, né? Você tá querendo aquilo agarrado aqui, porque bate uma ansiedade sinistra que a gente não sabe. A gente aproveita daquele momento que o tutor tá falando pra gente tentar não demonstrar e aí superar aquilo, mas não funciona, gente. Não funciona. E aí parte daqui a pouco, já levanta o cachorro, já tenta coletar, aí vai coletar um sangue, né? Vai aplicar um medicamento, a pessoa vê que você tá tremendo. Então aí que é o X da questão, tá? Então é aí que a gente vê que alguma coisa realmente tem que mudar. Tem que mudar e precisa ser já. Porque isso vai interferir nos seus resultados e também no seu bem-estar. Gente, nada na nossa profissão, no nosso dia a dia, ser veterinário, gente, vai muito além. É muito além do que a gente vive e faz hoje. Porque há uma grande diferença entre você ser veterinário como um sobrevivente e ser um veterinário com um propósito de profissão. A gente precisa distinguir isso e é pra já. Só que a gente não consegue ter propósito se a gente está mergulhado em coisas e sentimentos ruins. Sentimentos os quais eles detonam a gente, eles diminuem a gente, eles prendem, a gente não consegue aquela sensação de você querer evoluir, de querer crescer, mas parece que tem um trem que te trava ali, te segura, te amarra ali e você não consegue melhorar. Então a gente precisa entender que isso precisa mudar e tem como mudar. E aí nós vamos, né? Aí talvez vai sempre vir um e falar assim, mas Laís, o que tem a ver, né, a insegurança com isso? E eu já expliquei, porque a insegurança, ela tá realmente, é uma coisa que tá em você, que pode estar em você, ela pode não ser, você não ter agora, mas você pode desenvolver ela através de algum gatilho, que uma experiência você vai viver dentro de um atendimento, ou alguma coisa. Ou você já chega na profissão inseguro mesmo, porque você sente que você não aprendeu o suficiente na faculdade, mas a gente sempre tem que jogar a responsabilidade para alguma coisa, porque é muito mais fácil falar que a faculdade não me deu preparo o suficiente do que eu falar que eu estudei ao invés de ir pra festa. É muito mais fácil eu falar que a faculdade não me deu suporte quando eu falo que eu não tive atitude de correr atrás de um estágio bom, porque eu não tinha apoio da minha família, porque eu não tinha isso, não tinha dinheiro. A gente sempre tá dando desculpa. Será que realmente a faculdade não nos dá
conhecimento, eu acredito que sim, que assim, que ela tem sim a sua parcela de culpa, que ela poderia melhorar em N fatores, mas a gente sabe que é um sistema e depende de muita outra coisa, não só da gente. Então, a partir dessa percepção, eu particularmente percebi que, tá, beleza, então o que eu não tenho controle, né? O que tá fora do meu alcance e que não depende de mim, eu não vou mais me estressar com isso. Eu vou sempre fazer a minha parte. Daqui por diante eu vou sempre fazer a minha parte. E ponto. Desde então, eu não coloco a culpa em nada. Eu não fico colocando culpa na faculdade, eu não fico colocando culpa na clínica, eu não fico colocando culpa se eu recebo meu salário atrasado, eu não fico colocando culpa em nada. Porque tem coisas que a gente não vai ter como resolver, porque depende de pessoas. E aí a pessoa vai fazer no tempo dela. E aí, a pergunta é, o que você vai fazer com o que você pode fazer? Então vamos parar de reclamar, vamos botar o pé no chão e vamos assumir nossa responsabilidade e mudar de uma vez por todas esse cenário ruim que a gente vive. Porque não dá para viver assim mais. Talvez você pode também se perguntar, né? Qual o problema de ir para a queixa principal, se na verdade se não é isso que o tutor tá ali para fazer? Se o tutor não levou o cachorro ali para ser examinado, por que eu não posso partir logo para a queixa? E eu já expliquei. A queixa, não que você não pode, se você quiser ir, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tô aqui para ajudar pessoas que estão dispostas a aprender e a tentar. E a mudar. E que acreditam. Eu só preciso disso. Pessoas veterinárias que acreditam, que acreditam que existe possibilidade diferente, que querem possibilidade diferente e que querem sair da zona de conforto. É só isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Se você não for esse veterinário ou discordar da minha opinião, tá tudo bem também. Cada um fica com a sua opinião mesmo. Eu tô aqui fazendo o que eu senti que tá dentro de mim fazer. Que é ajudar os meus amigos de profissão, os meus colegas de profissão a entenderem coisas que eles não estão vendo. Porque, gente, o problema não tá no que você tá vendo. O problema tá no que você não vê, tá no invisível. A raiz ninguém vê. A gente vê o tronco da árvore, as folhas, os frutos. A raiz a gente não vê. E o problema tá ali na raiz, exatamente na raiz. Olha só que interessante. O problema tá onde a gente não vê. E se a gente não vê, como que eu vou consertar algo que eu não consigo ver, que eu não enxergo? E se você vive num piloto automático mesmo, aí você não vai ver mesmo. Você vai tropeçar sempre ali, bater a cara, quebrar o braço, quebrar a perna, mas você nunca vai ver. O problema de ir para a queixa principal é exatamente por conta disso. Porque se você é um veterinário inseguro, ir para a queixa principal vai te deixar muito mais nervoso. Porque você vai entrar numa sensação que você tem que acelerar o seu pensamento, que você tem que pensar. Aí imagina, olha só que conflito que deve ser. Que deve ser não, que é. Porque eu já passei por isso. A minha cabeça funcionava assim. Eu tava de frente, nervosa, transpirando a minha mão, parece com um nó agarrado aqui na garganta. Eu revirava o animal, revirava isso, enfiava o termômetro aqui, abria a boca. No final das contas, enquanto eu fazia essa parada de revirar o cachorro, essa anamnese, exame físico, eu, na verdade, eu não tava nem prestando atenção no que eu tava fazendo. Eu tava fazendo aquilo pra despistar. Porque eu não tava ali, eu tava em Nárnia. Eu tava assim, minha cabeça tava assim, você não vai conseguir, você não vai fazer, você vai dar errado, não fala isso, não fala aquilo. A pessoa pode achar que é ruim, pode fazer mal pro cachorro. Cara, vem tanta coisa na cabeça da gente ao mesmo tempo. Você imagina, uma pessoa insegura com caos, caótico na cabeça. É aquele sinalzinho do Homem-Aranha o tempo todo assim, ó. Na cabeça, você enlouquecendo. Não dá, gente, pra ficar assim. Então, sim, é por isso que a gente tem que mudar um pouco esse passo a passo do atendimento pra gente também se acalmar, desacelerar, tá? Então, sim, é por isso que o tutor tá ali, com certeza, ele tá ali pra levar o paciente pra uma queixa, porque ele quer resolver um problema. Porém, para quem tá inseguro, essa não é a melhor abordagem, tá?
Então a gente pode sim ter um efeito colateral, mas não positivo, e sim negativo. Então, Laísa, o esperado momento. Então fala logo que eu já tô aqui, meu Deus, o que é isso que a Laísa tá falando, que ela falou que ajudou ela, porque eu preciso escutar isso, porque eu já não aguento mais, eu tô quase desistindo da minha profissão, porque eu não consigo me sentir menos pior, menos insegura. Tá, Laísa, eu me identifiquei, beleza, tá, eu vou me acalmar, o que eu tenho que fazer com isso daí? O que você me indica fazer? O que você fez e deu certo? Eu chamo essa parte do atendimento, né, de quebra-gelo. Para quem sabe ler, um pingue-letra, né? O quebra-gelo é o seguinte, gente, é que inconscientemente existe uma barreira entre você e o tutor. Então, de um lado, existe o veterinário que está inseguro, está desesperado, com medo de ser rejeitado, com medo de não gostar do seu atendimento, tá aflito, tá desesperado ali, não sabe se fica duro com o pau, se sai correndo, porque às vezes vai cair para cima, mas depois vai se frustrar, porque vai tentar fazer com medo e vai, né, enfim, eu já vi cenários, gente, de acontecer coisas assim, durante o atendimento do tutor, tá ali falando na minha frente mal do meu colega de profissão e eu estando ali. De falar assim, a doutora fez um teste, mas ela não sabia nem o que eu tava fazendo, doutora. Nem o que eu tava fazendo. Parece que ela tá mais perdida, ela ia na internet, tudo ela procurava no Google. E isso, sabe, mata. Não dá pra ser assim mais. Então eu chamo isso a princípio de quebra-gelo, tá? Gente, essa barreira do outro lado veterinário, tá inseguro, e do outro lado tem um tutor, tá? E esse tutor, ele também tem a forma dele pensar. As experiências, ou não experiências, talvez ele já teve experiência com outro veterinário, foram experiências ruins. Talvez ele nunca teve experiência com o veterinário e ele vai ter uma experiência primeira dele com você. Mas beleza, mas talvez se ele não gostou de um atendimento, ele pode talvez gostar de outro. Tudo bem, ele pode sim. Mas, gente, nós sabemos, né, que a experiência que a gente vive uma vez na vida, não tem como desver ela. Né? Não tem como desver uma experiência. Simplesmente aconteceu. E ela ficou marcada. E toda vez que você for passar por aquela experiência, você vai ter um senso crítico. Não adianta, você vai ter um senso crítico. Então, primeiro ali, eu chamo quebra-gelo. Quebra-gelo, você vai quebrar essa barreira de gelo que existe entre você e o tutor. Gente, mas eu tô insegura, eu tô desesperada, ou desesperada, inseguro. Laísa, pelo amor de Deus, como é que eu vou dar conta disso no atendimento? Porque, né, eu preciso realmente mudar esse cenário. Um conselho que eu dou, geralmente, não se sinta obrigado ou obrigada a desvendar o problema do paciente de imediato. Por exemplo, o tutor entrou ali, já começou a falar que sei o que, aí você já entra naquele desespero. Primeira coisa, para tirar um pouco desse peso que tá em cima de você aí, do teu lombo, que eu não sei, o que você botou aí nessa mochila, que o trem tá pesado. Você precisa tirar. A primeira pedrona que você vai tirar disso daí é que você, a princípio, não precisa correr para desvendar esse problema. Então, menos um peso nas suas costas aí, que você pode abandonar isso daí. Ok? Não se sinta obrigado a desvendar o problema do paciente de imediato. Então, você tá com ansiedade, né? Você tá com ansiedade. Como que você não vai resolver? Como que você vai lidar com isso, então? Talvez você tá pensando, né, Laísa? O paciente está doente. Como assim eu não preciso resolver o problema imediato? Aí você começa a entrar em desespero. Meu Deus, então se eu não preciso, o que eu preciso fazer? Por que muitas coisas nós temos insegurança, gente? Porque nós não, de fato, nós não temos um passo a passo.
Por que muitas vezes ser mãe, ser pai de primeira viagem, ter o primeiro cachorro é sempre mais difícil? Porque não tem manual de instrução. Não tem. Porque se tivesse, você faria melhor. Você teria onde olhar e, eu vou seguir, né? É muito mais fácil você encontrar um tesouro com um mapa do que você encontrar um tesouro sem um mapa. Então, se alguém falar assim, a sua família vai estar salva se você encontrar esse tesouro, você vai se cagar todo, porque você não te deu um mapa. Você vai ter que ir no mundo inteiro tentar achar um tesouro. Você vai ter quase certeza que sua família vai morrer. Quase certeza não, absoluta. Você vai se sentir inseguro ou insegura. Então, com o mapa, tudo fica mais fácil. E você não tem. É basicamente isso. Nós não aprendemos a lidar com as pessoas e com os nossos problemas. Nós fomos ensinados a tratar animais. Animais não conversam. Não conversam. A gente tem que lidar com um indivíduo totalmente oposto do animal. E que muitas vezes parecido com a gente. Então, tira esse peso das suas costas. Você não precisa, o tutor tá ali, antes dele entrar, você já tá assim, meu Deus, o que será que o cachorro tem, o que o gato tem, já começa a entrar em desespero. Primeira coisa, antes de chamar, bota na tua cabeça, eu não preciso desvendar o problema do paciente imediato, tá? O próximo passo, gente, são 4 palavras que elas precisam, assim, bater e ficar, tá? É o LSRC. Isso tem que virar, gente, uma sinfonia na sua cabeça. LSRC. 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 Gente, tem que ficar na cabeça de vocês. Laísa, que é isso? Me explica. Gente, L de levante, S de sorria, R de receba e C de conduza. Olha, LSRC. Ok? Então, levantar. Porque tem muito veterinário que fica sentado na cadeira, muito veterinário que fica sentado na cadeira, ele nem levanta, porque ele tá com a perna tão trêmula que ele nem levanta, ou ela nem levanta da cadeira. Então, ali na cadeira já fica, porque já fica escondido atrás da mesa ali, ó, que tu tava falando, você já vai baixando, né, pra se defender. Levanta. Levanta. A autoridade do consultório é você, levanta. O anfitrião é você, receba as pessoas. Então você vai levantar, vai caminhar até a porta, vai falar o nome ou do cachorro, ou do gatinho, ou do tutor, vai falar assim, fulano de tal. Aí o fulano, é o momento que o fulano, ele vem na sua direção. O tutor vem na sua direção. E aí quando você levanta e você sorri, você não precisa ficar rindo igual uma matraca, não. Uma afeição feliz. Uma afeição de bem-estar. Aí a pessoa, você vai falar com a pessoa, você vai receber ela dentro do seu consultório. Olha que bonitinho. Você levantou, você fez uma expressão, tem uma expressão feliz. E você conduziu, percebeu aquela pessoa até a porta, né? Cumprimentou essa pessoa. E aí conduziu ela, por favor, fica à vontade, pode sentar na cadeira, pode ficar à vontade. Se quiser deixar a portinha do gatinho aberta, para ele sair assim que ele quiser, pra gente não forçar, enquanto a gente vai batendo um papo aqui dentro do consultório. E aí, o levantar é você sair do banco, levantar a bunda do banco e ir até a porta, tá? Com uma expressão facial melhor. E vai pegar, vai chamar o nome, vai receber, oi fulano, tudo bem? Vai conduzir até o assento, vai falar como ele pode ficar ali dentro. Entendeu? Você tem que entender que o seu consultório é a sua casa. É a sua casa. E ali, imagina, uma pessoa tá chegando na sua casa e fala assim, não mexe nisso não! Eu ficar assim, mudo. Ficar olhando assim, não fala nada, né? É muito diferente quando você chega na casa da pessoa e fala assim, fulano,
Pode entrar, fica à vontade. Se quiser uma água, pode abrir a geladeira. Você quer uma coisa para comer? Você quer isso? Você quer isso? Ah, fulano, ciclano, né? Aqui, esse aqui é o fulano de tal. Ah, que bom, sempre fala isso, sempre fala aquilo, que bom e tal. A pessoa se sente em casa. É o quebra-gelo. Precisa receber essa pessoa bem e conduzir ela, porque quem conduz é o veterinário. Isso, só o fato de você levantar, ir lá, sorrir, apertar a mão, falar com o tutor, conduzir ele, gente, isso vai relaxar você, tá? Relaxa, calma. Ainda falta muito ainda, vai ter muito papo, vai ter muita conversa, vai ter a anamnese, a jornada do paciente, desde quando começou, até onde finalizou e tal, tal. É assim que vai funcionar a partir de hoje, tá? Então, receba, tá? Ao ponto que a pessoa se sinta em casa. Cumprimenta, tá? Cumprimenta, olha nos olhos, aperta a mão, gente. Fala o nome das pessoas, fala o nome do bichinho, do pet. Outra coisa também que eu observo, às vezes tem auxiliar, tem veterinário, tem estagiário dentro do consultório com você e você finge que aquela pessoa não existe, né? Você não se apresenta, não apresenta quem tá ali. Porque aquela pessoa tá ali, é como se tivesse alguém dentro da sua casa. E você, fulano chegou, você apresentou e falou. Quebra o gelo. Porque você quebrando o gelo, você quebra o gelo em você. Você quebra o gelo no tutor. E aí aquela coisa começa a ficar um pouco mais, sabe? Qual é a palavra que eu quero usar? Uma coisa mais digestiva. É essa palavra. Uma coisa mais digestiva. Então, aquilo que antes entalava aqui na garganta, né? Aquilo vai ficar menos denso, menos pesado. Você vai se sentir mais leve dentro da consulta. Você vai acalmar, você vai desacelerar, vai fazer passo a passo, tá? Tranquilo, ou tranquila. Então, se tiver alguém dentro do consultório, apresente. Oi, eu sou a doutora tal ou doutor tal. Esse aqui é o estagiário fulano de tal. Vai formar agora. Aí, mais um veterinário pra gente. E aí, descontrair com o tutor. Isso vai te fazer bem. Aquele tutor, ele não vai ser mais aquele estranho. Ele continua sendo desconhecido, mas ele começa a ver você com outro olhar. Porque se ele teve uma experiência ruim enquanto veterinário, ele está tendo uma experiência totalmente diferente com você. Totalmente diferente com você. E aí você vai trazer para ele, não, realmente, esse veterinário aqui, ou essa veterinária, ela é realmente diferente de todos que eu fui. Ou, caramba, por que eu não vim antes? Ele não foi no veterinário, ele vai gostar de vir no veterinário. Então, a gente precisa quebrar o gelo. E quebrar o gelo não é no sentido só quebrar o gelo com o tutor, a gente vai se sentir muito melhor. E isso é o mínimo. O mínimo dentro de um atendimento, gente. Ser receptivo, ser anfitrião. A gente não pode esquecer, e a gente vai abordar muito aqui, as N's. Mas o que são as N's? As N's, elas são experiências negativas. Ou seja, se você um dia alguém gritar com você, você vai ter uma experiência negativa em relação àquela coisa. Então, toda vez que alguém grita perto de você, você vai lembrar, ou alguma coisa vai ter um gatilho dentro de você que vai te alertar que alguém tá gritando, vai te fazer se sentir mal, porque você se sentiu mal num momento e aquilo ficou incutido em você. Assim também o tutor vai ter. Então, se ele foi num consultório e foi em vários, tá? Foi em 3 e não deu jeito no cachorro, calma. Tá? Calma. Não adianta você atender hoje um tutor reativo, querendo cair na briga com ele, não. Porque vai ser briga de foice. Então, a gente precisa, não é quando eu falo pra gente entender, ter calma, não é pra gente arregar pro tutor, não. É pra gente se impor.
mas ser educado, educada. Ser receptivo, ser amoroso. Por que não? Mas é claro que não vai conseguir fazer um pós-atendimento, porque aquilo lá é um inimigo para você. Como que você vai atender bem o inimigo? Quem tem essa maturidade para fazer um pós para um inimigo? Porque quando você consegue fazer um pós para o inimigo, que muitas vezes você vai ter que fazer, porque vai ter tutor, que não vai ter jeito não, gente. Nem a melhor educação, nem o melhor jeito, nada muda ele. Por quê? Porque ele não está aberto para isso. E tá tudo bem. Mas você vai fazer o quê? Tá fora do seu controle, lembra? Tá fora do seu controle. O que você vai fazer? Você vai fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, independente de quem seja. Independente do tutor. É fazer o que você está ali para fazer, mas que seja da melhor forma possível. Então é um momento, agora, para você se autoavaliar. Se o seu atendimento está sendo bom, se você gostaria de ser atendido por você. São perguntas que vão fazer você refletir. Será que eu gostaria de ser atendido por mim? Será que o tutor se sente atendido bem? Se ele está se sentindo bem? É só você pegar um óculos, mas é o óculos do tutor e olhar para você. Olhar para você com o olhar que ele tem, para você entender um pouco do que ele sente. E muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Então, pense se o seu atendimento é um atendimento que você gostaria de ser atendido. Se você fosse o tutor levando um animalzinho, se você gostaria do jeito que você é tratado dentro do seu consultório. E aí que vem o X da questão. Será que você realmente ia gostar? Será que eu não adotei modelos de atendimentos que não eram meus, porque isso foi porque eu aprendi, mas não é porque você aprendeu que precisa ser assim. A partir dessa percepção, você vai entender, de uma vez por todas, que tudo que está acontecendo agora, tudo, a história da veterinária, foram pessoas, veterinários, que escreveram ela. Então essa história foi escrita por veterinários. A veterinária ela não surgiu de repente do jeito que está. Nós fomos construindo isso. E para a gente fazer um trabalho diferente, nós precisamos desaprender o modelo antigo de atendimento para um modelo novo de atendimento. Espero ter contribuído, ter ajudado, ter trazido coisas que fazem realmente sentido, que de alguma forma que isso sirva realmente de reflexão para você. E que sim, eu acredito muito, e por isso que eu tô aqui, porque eu acredito que a gente sim pode sim escrever uma nova história para veterinária. E é isso daí. Se fez sentido para você, curte, manda para um amigo, escreva aqui se você já passou por uma experiência muito ruim ou se você realmente se sente seguro, escreva aqui embaixo. Porque quando você escreve e conta um pouco da sua história, a sua história vai ajudar muitas outras pessoas, assim como a minha está ajudando você. Tchau, tchau e até a próxima.